Vai silenciando o seu coração, meu irmão. E reza essas orações comigo. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levante a sua mão direita, meus irmãos. E reze comigo as orações exorcísticas da igreja. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas. Venceu o leão da tribo de Judá, descendência de Davi. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira de Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que me oferece, bebe tu mesmo teu veneno. Em nome de Jesus, amém. Augusta Rainha dos céus e Senhora dos anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, humildemente vos rogamos que envieis as religiões celestes para que, por vossas ordens, persigam os infernais espíritos, combatendo-os por toda parte, confunda sua audácia e os precipitem no abismo. Quem como Deus? Ninguém como Deus. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene Deus instantemente o pedimos, e a vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás, todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Todos estão me escutando? Sim. Então, boa tarde. Eu me chamo Rick Breno de Maria. Eu sou de Palmas, Tocantins. Eu faço parte da missão Escravos da Imaculada, cujo nosso carisma, como já foi dito pelo Wilson, é salvar almas por meio da Imaculada. E nesse final de semana o Senhor nos trouxe aqui para estar pregando a poderosa palavra de Deus. E o que nós iremos falar é um mistério para nós. Nós iremos falar sobre o santo sacrifício da missa, sobre a Santa Missa que nós iremos falar. E não tem palavra melhor para descrever a Santa Missa do que aquela própria palavra que o sacerdote, quando ele termina a oração eucarística, ele diz: Mysterium Fidei, ou seja, eis o mistério da fé. E então, meus irmãos, eu já quero dizer para vocês que a Santa Missa ele é um mistério, que nós só vamos descobrir o que é a Santa Missa no céu. Apenas no céu nós iremos descobrir o que é a Santa Missa. Porque o Catecismo da Igreja Católica vem nos ensinar que quando nós participamos da Santa Missa, nós já participamos da liturgia celeste. E vai falar também, o próprio Catecismo da Igreja Católica, que a Eucaristia se encontra todos os tesouros espirituais da Igreja. Todos os tesouros. E nós iremos aprofundar nesse mistério, no mistério do santo sacrifício da missa. Que infelizmente muitas pessoas desconhecem esse mistério. Muitas pessoas desconhecem que a missa é o santo sacrifício do Senhor no Calvário. E portanto, por conta disso, acontecem tantas aberrações durante a Santa Missa. Não se tem mais se retirado para participar da Santa Missa. Está se perdendo o mistério da Santa Missa. Sendo que a Santa Missa é o nosso tesouro. A Santa Missa é o nosso tudo. E infelizmente esse mistério está sendo perdido. São Francisco de Sales diz que a Santa Missa é o sol da igreja. O que é o sol? O que o sol faz? Ele ilumina. E mesmo sem a gente perceber, quando nós pegamos o sol, nós estamos ali recebendo uma vitamina chamada vitamina E. Da mesma forma, quando nós participamos do santo sacrifício da missa, mesmo que a gente não sinta nada, mesmo que não tenha nenhum ali sentimentalismo, apenas de acontecer aquelas orações, nós estamos recebendo ali todos os méritos da salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós recebemos ali toda a força, todo o poder que nós necessitamos para evitar os nossos pecados e aplacar a ira de Deus. Então com isso eu já quero que você abra a palavra do Senhor em Malaquias, no capítulo 1. Malaquias 1, versículo 11 e seguintes. Todos encontraram? Quem encontrou, diga salve Maria. Quem não encontrou, diga bem forte, Maria me salve.
Estamos apanhando para a Bíblia, né? Falta intimidade com a palavra de Deus. Mas vamos lá. Salve Maria. Malaquias está no Antigo Testamento. Malaquias 1, versículo 11 e seguintes. Todos encontraram? Quem não encontrou, acompanhe com o irmão. Porque do nascente ao poente, meu nome é grande entre as nações, e em todo lugar se oferecem ao meu nome o incenso, sacrifício e oblações puras. Sim, grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Vós, porém, os profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor está manchada, o que nela se oferece é um alimento comum. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amém. Então essa é a palavra que o Senhor tem colocado para nós meditar nessa tarde. Nós que já meditamos ali sobre o mundanismo. Mas nós, para podermos sair dessa situação mundana, nós precisamos da vida sacramental. Porque a igreja nos ensina que através dos sacramentos, e principalmente através do santo sacrifício da missa, que nos é aplicada a salvação, conquistada por nosso Senhor Jesus Cristo no madeiro da cruz. E nesse sentido, Malaquias, que foi o último dos profetas chamados menores do Antigo Testamento, ele fez uma profecia 500 anos antes da vinda de Cristo. Ele profetiza o quê? Que vai ter um sacrifício perfeito, um sacrifício puro. Se vão se queimar incenso e sacrifício perfeito. E ele fala que esse sacrifício vai ser do nascente ao poente. Ou seja, a todo tempo esse sacrifício irá acontecer. E ele será oferecido em todo lugar. Nós já podemos até dizer para vocês que esse sacrifício é o santo sacrifício do altar. Por quê? Porque a cada segundo se inicia 4 santas missas em todo o mundo. No mundo todo tem cerca de 400 mil sacerdotes. E um sacerdote é obrigado a fazer pelo menos uma santa missa, celebrar pelo menos uma santa missa no dia. Isso daria cerca de 4 missas por segundo. Ou seja, esse sacrifício que é feito a cada pôr do sol, do nascente ao poente, em todo lugar, em todo tempo, esse santo sacrifício é a Santa Missa, que é o sacrifício perfeito, que é o único culto agradável a Deus. Então é nisso que nós queremos lutar. Nós queremos entender então a Santa Missa primeiramente como um sacrifício, porque tem se perdido do coração dos católicos a forma correta de se participar da Santa Missa, porque muitas vezes aparecem os teólogos da libertação que vai dizer que é apenas um banquete a Santa Missa. Eles gostam muito de usar a palavra Eucaristia, que significa ação de graças. E os protestantes, eles nem acreditam nisso. Eles não acreditam na presença do Senhor na Santíssima Eucaristia. E essa realidade tem entrado muito dentro da igreja, infelizmente. Como o próprio Papa Paulo VI vai dizer que a fumaça de Satanás adentrou no templo de Deus. E hoje já nós não sabemos como participar com mérito da Santa Missa. E eu quero dizer para vocês que a Santa Missa é sacrifício. É próprio da natureza humana oferecer sacrifícios. Até os pagãos, eles ofereciam sacrifícios para os seus falsos deuses. Até os pagãos. Os judeus, eles ofereciam sacrifício a Deus. Mas era um sacrifício que não era perfeito, apesar de ser oferecido a Deus. Ele era apenas um anúncio de um sacrifício perfeito que ainda ia vir.
E são vários os sacrifícios que constam na Sagrada Escritura no Antigo Testamento. O primeiro sacrifício que aparece do povo judeu, do povo de Deus, é de Caim e Abel, onde os dois ali oferecem um sacrifício para o Senhor. Caim, ele ofereceu sacrifícios de frutos, e Abel fez um sacrifício ainda melhor, um sacrifício mais puro, e ofereceu ali sacrifícios dos seus primogênitos, do seu rebanho, e pegou da gordura desse rebanho e ofereceu a Deus. Outro sacrifício é o sacrifício de Noé. Assim que acaba o dilúvio, Noé, para agradecer a Deus, ele pega um animal puro de cada espécie que estava ali na arca de Noé e oferece em um altar, em sacrifício, em holocausto a Deus. Abraão também é convidado a fazer um sacrifício, o sacrifício do seu próprio filho, de Isaac, a quem tanto amava, vai falar a Sagrada Escritura. Já para mostrar para nós que nós fazemos sacrifício daquilo que nós amamos. Se faz sacrifício daquilo que mais nós amamos, daquilo que nós damos a nossa vida em troca. E outro sacrifício que aparece na Sagrada Escritura é o sacrifício de Moisés, onde o Senhor ali já vai dando a lei de como se deve fazer os sacrifícios. Então Moisés, ele levanta altares para fazer esses sacrifícios e começa esses sacrifícios a ser feitos por sacerdotes. E existe, na antiga aliança, existe vários tipos de sacrifícios. É preciso nós entendermos isso para que nós possamos entender a Santa Missa. O primeiro tipo de sacrifício que existia era o holocausto. E o que era o holocausto? O holocausto se consentia em queimar a vítima, aquele sacrifício, queimar ela totalmente, de modo que ninguém poderia comer daquele sacrifício. E dessa forma, ali se fazia um ato de humildade, de adoração a Deus, se submetendo inteiramente a Deus, com a consumação total daquele sacrifício. Outro sacrifício que existia era o sacrifício propiciatório. Que era para que esse sacrifício? Para expiação dos pecados, para o perdão dos pecados. Os judeus levavam uma vítima perfeita para os sacerdotes, para que os sacerdotes oferecessem a Deus para o perdão daquela pessoa, dos pecados daquelas pessoas. E acontecia que nesse tipo de sacrifício se dividia ele em 3 partes, de forma que uma parte era totalmente consumida, a segunda parte era queimada fora do acampamento, do local de sacrifício, e a terceira parte era consumida pelo sacerdote. E somente o sacerdote poderia consumir essa parte do sacrifício propiciatório. E quando o sacerdote ele oferecia esse sacrifício, não por outros, mas por eles mesmos, ninguém consumia essa parte que deveria ser consumida. E o outro tipo de sacrifício que existia era o sacrifício eucarístico, que era o quê? Um sacrifício de ação de graças. Se oferecia esse sacrifício eucarístico, Eucaristia significa ação de graças, para agradecer a Deus de um favor que Deus já tinha concedido para aquele povo. Então se fazia esse sacrifício para agradecer a Deus por algo, uma graça conquistada. E nesse sacrifício, tanto o sacerdote como os fiéis deveriam consumir a vítima. O outro sacrifício é o impetratório. Impetratório. Que é o quê? É um sacrifício para pedir novas graças. Era um sacrifício que se utilizava para pedir um favor de Deus. Muitas vezes no Antigo Testamento se fazia esse tipo de sacrifício quando o povo ia para a batalha para conquistar do Senhor a vitória naquela batalha que o povo de Deus tramava contra os outros povos. Então era um sacrifício de súplica, um sacrifício de petição. Então dessa forma nós temos então 4 finalidades do sacrifício, que
que é comum a todos os sacrifícios. A primeira finalidade é o quê? Adoração, que é o quê? Prestar reverência a Deus, prestar submissão a Deus. O segundo é a propiciação, que é o quê? É um sacrifício, ele tem a finalidade de expiar os pecados. A terceira finalidade é a ação de graças. É uma gratidão, um agradecimento por uma graça já conquistada. E o quarto benefício, a quarta finalidade é a impetração, que é um pedido. Então, todo sacrifício que seja considerado um sacrifício bom, um sacrifício perfeito, ele tem essas quatro finalidades. A de adoração, a de expiação dos pecados, a de ação de graças e a de petição, de pedir. Então, dessa forma, meus irmãos, o Salmo 109, ele vai profetizar um sacrifício. Vai profetizar um sacerdote, diferente daqueles sacerdotes que já existiam. O Salmo 109, versículo 4 vai dizer: Tu és sacerdote para sempre, da ordem de Melquisedeque. E esse mesmo salmo é citado na carta de Hebreus, para dizer o quê? Que esse sacerdote é Jesus, esse sumo sacerdote da nova aliança, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Melquisedeque, ele era um sacerdote do Senhor e ele também era um rei. Ele era rei de Salém. E ele sendo o rei de Salém, a diferença desse sacerdote, a diferença dos sacrifícios de Melquisedeque para os outros, é que o sacrifício de Melquisedeque era feito com pão e com vinho. Uma prefiguração perfeita do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, que ele institui na Santa Ceia, na noite que ele ia ser entregue, que ele derrama, ele diz que vai derramar o seu sangue e vai entregar o seu corpo em favor da nossa salvação. Então, Melquisedeque, ele é o sacerdote profetizado, que é cumprido em Jesus Cristo. Mas mesmo o povo de Deus fazendo esse sacrifício tinha algo que era imperfeito. Por quê? Porque apenas os pecados daquele povo, o pecado original, meus irmãos, ele gerou um abismo tremendo entre Deus e os homens. Um abismo infinito, era uma pena infinita. E que ele só poderia ser reparado por uma vítima perfeita. Teria que ser um sacrifício infinito também. Teria que, então, o próprio Deus se sacrificar pelo pecado cometido pelo homem. Porque mesmo que o homem fosse fazendo sacrifício, esse sacrifício não chegaria tão perfeitamente a Deus, por conta do pecado. Vai falar Isaías no capítulo 59, versículo 1. Não é a mão de Deus incapaz de salvar, nem seus ouvidos demasiadamente surdos, mas é o vosso pecado que criaste um abismo entre vós e o vosso Deus. Então, este pecado, ele criou um abismo entre o homem e Deus, e precisaria que o próprio Deus viesse para dar sua vida em salvação do mundo. E ele é esse sacerdote perfeito, como eu já falei. Então, onde é que acontece esse sacrifício, meus irmãos? Acontece no madeiro da cruz. O Senhor falava que quando ele fosse elevado, iria atrair todos os olhares para si. E não é o que acontece também belíssimamente na Santa Missa, quando o sacerdote, após consagrar o corpo e o sangue de Cristo, ele eleva o cálice e eleva também a patena com a hóstia. Ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali o Senhor também atrai todos os olhares para si. Como é belíssimo isso, meus irmãos. E na Santa Cruz, onde ele atrai todos os olhares, ali ele dá o seu sangue para a nossa salvação. E acontece que aquele documento
que havia contra nós, ele é cancelado, como vai falar São Paulo. Por quê? Porque o que vai se oferecer ali é um sacrifício perfeito, é uma vítima perfeita. E melhor, quem vai oferecer esse sacrifício é um sacerdote perfeito. E o que isso tem a ver com a Santa Missa? Tem a ver, meus irmãos, que não bastava apenas o Senhor ter derramado o seu sangue no madeiro da cruz para a nossa salvação. O próprio Papa Pio XII, num documento, na encíclica Mediator Dei, ele vai dizer que o sacrifício da Santa Missa, que ele derramou o seu sangue em um local para purificação, mas que é preciso que nós mergulhemos nesse sangue. Não basta apenas Jesus ter derramado o seu sangue, é preciso que nós mergulhemos nesse sangue. Ou seja, é preciso que aquela salvação que já foi feita, já foi concluída há 2000 anos atrás, ela seja aplicada para nós hoje. E como é que o Senhor faz isso? Através dos sacramentos da igreja, como eu já havia falado. Através do santo sacrifício da Santa Missa. E verdadeiramente, a Santa Missa, ele é um sacrifício. É um sacrifício perfeito. Onde ali o madeiro da cruz é o altar. Onde Jesus Cristo é a vítima. Onde Jesus Cristo também é o sacerdote. Na cruz, Jesus Cristo oferece a sua vida a Deus Pai. Na Santa Missa também, é Jesus Cristo que se oferece a Deus Pai em expiação dos nossos pecados. Então aquela salvação, ela é aplicada através da Santa Missa. Olha o que vai nos ensinar Santo Agostinho. Prestem muita atenção nisso. Este sacrifício foi estabelecido para substituir todos os sacrifícios do Antigo Testamento. O sacrifício da missa foi estabelecido para substituir todos os sacrifícios da antiga aliança, do Antigo Testamento. Então não precisa mais os sacrifícios de animais, de cordeiros, como acontecia no Antigo Testamento. Mas é Jesus Cristo, o próprio Cordeiro de Deus, que ainda hoje se imola no altar. E como é que nós percebemos que a Santa Missa é sacrifício, se nós não vemos ali o derramamento de sangue? Claro, meus irmãos, que na Santa Cruz, o sacrifício de Cristo, ali foi um sacrifício incruento, ou seja, com derramamento de sangue. Já o sacrifício da Santa Missa, ali foi cruento, com derramamento de sangue. O sacrifício da Santa Missa, ele é um sacrifício incruento, sem o derramamento de sangue. Mas é o mesmo sacrifício. A Santa Missa, então, é a atualização, é a renovação daquilo que aconteceu no Monte Calvário. E isso está muito claro para nós, meus irmãos. E visivelmente, até nos ritos da missa, mostra isso para nós. Como? Quando o sacerdote ele vai consagrar o corpo e o sangue de Cristo, primeiramente ele consagra o corpo. Ele pega o pão e fala: isto é o meu corpo. E só depois que ele pega o cálice com vinho e fala: isto é o meu sangue. Ele consagra separadamente para nos mostrar que ali há separação de corpo e sangue. E separação de corpo e sangue significa sacrifício. Assim como o Senhor estava destroçado, o seu corpo estava destroçado no madeiro da cruz. E o seu sangue foi verdadeiramente derramado no madeiro da cruz. Quando o sacerdote oferece separadamente o corpo e o sangue do Senhor, ali está o sacrifício. Ali misticamente está o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo crucificado. E nós precisamos adentrar nessa realidade espiritual para que nós participemos da Santa Missa com frutos. Com frutos. E a própria igreja, meus irmãos, vai nos ensinar que a Santa Missa é sacrifício. Quantas vezes a gente vê hoje muitas pessoas falando que é apenas ação de graça.
Ou quantas vezes se faz tantas santas missas diferentes. Santa Missa para pedir cura e libertação. Olha o nome, Missa de Cura e Libertação. Onde se faz orações de curas. Que é algo totalmente contra a liturgia da igreja. Totalmente contra. A Santa Missa em si, meus irmãos, ela já é cura, ela já é libertação. Ali na Santa Missa, há o pedido, não seu, não meu, mas do próprio Cristo para a sua cura, meu irmão. Ali na Santa Missa, o Senhor mesmo pede a libertação dos seus pecados. Tem até uma parte na Santa Missa, depois do Pai Nosso, que nós falamos: livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai-nos a vossa paz. Ali o sacerdote faz o que? O embolismo, que é uma oração de libertação. A própria missa inteira, ela já é uma cura, já é uma libertação. Não precisaria nós acrescentar nada. A Santa Missa é uma liturgia, como eu falei no começo, a liturgia celeste. A liturgia que já vem do céu para nós. Não precisa nós acrescentarmos nada. E quantas vezes a gente vê hoje a Santa Missa sendo profanada. Principalmente por aquelas pessoas que conhecem a Santa Missa ou que deveria conhecer. E que deveria celebrar com todo o zelo para nós. Porque a Santa Missa é um sacrifício. E isso fica muito claro. Quando perguntarem para você se alguma vez, depois de você meditar nessa pregação, nessa partilha, e você falar que Santa Missa é sacrifício, e alguém dentro da igreja falar que não é apenas ação de graça, você pode mostrar os ensinamentos da igreja. Eu vou falar alguns aqui. Prestem atenção para vocês verem que a Santa Missa é verdadeiramente um sacrifício. Vai falar o Catecismo da Igreja Católica no número 3330. Olha o que vai falar. Santo sacrifício, porque atualiza o único sacrifício de Cristo Salvador e inclui a oferenda da igreja, ou ainda, santo sacrifício da missa, sacrifício de louvor, sacrifício espiritual, sacrifício puro e santo, pois completa e ultrapassa todos os sacrifícios da antiga aliança. Ou seja, o Catecismo está dizendo que a Santa Missa é verdadeiramente um sacrifício. Ainda não nos convencemos, pois vamos ver mais o que a igreja vem nos ensinar. O Catecismo da Igreja vai falar no número 1336. O primeiro anúncio da Eucaristia dividiu os discípulos, tal como o anúncio da paixão o escandalizou. Estas palavras são insuportáveis. Quem as pode escutar? A Eucaristia e a cruz são pedras de tropeço. É o mesmo mistério e não cessa de ser ocasião de divisão. Olha o que a igreja está nos ensinando. Que o sacrifício da cruz e a Santa Missa faz parte do mesmo mistério. São ambos sacrifícios. Como eu já falei para vocês, a diferença é que na Santa Missa, o Senhor ali, ele morre misticamente. Ou como a igreja vai nos ensinar, o seu corpo já está glorioso no céu, então ele já não morre mais. Mas o Senhor quis, por outros mistérios, nos mostrar que mesmo ali é um sacrifício. Como eu já falei para você, a separação do corpo e do vinho. Ali mostra que é um sacrifício. A igreja vai nos ensinar ainda, no Concílio de Trento, se alguém disser que no sacrifício da missa se oferece a Deus um verdadeiro e próprio sacrifício, ou que ofereceram, não é outra coisa que Cristo nos ser dado a comer, seja anátema. Ou seja, seja excomungado. Quem não acredita que a Santa Missa é um verdadeiro sacrifício, seja o que é excomungado. E quantas pessoas hoje estão caindo em excomunhões e nem sabem, porque pensa que a Santa Missa é uma festinha. Pensa que a Santa Missa é apenas uma celebração. Por isso que colocam tanto nomes de missa. Missas de culto ecumênicos. Missas de formação de faculdade. Tantas missas. Missas agora tem nome. E até tem nome de padres, né? É missa do padre Ciclano. Missa do padre Beltano. A missa não é mais de Jesus Cristo. Quantas pessoas falam hoje: ah, mas eu gostei da missa do padre tal. A missa dele é diferente.
Não deveria, meu irmão, porque é o mesmo sacrifício. Tem alguma coisa profundamente errada. O Catecismo da Igreja vai dizer ainda, no parágrafo 1323, que a Santa Missa ela foi instituída para perpetuar o sacrifício da cruz. Como que a Santa Missa não é um sacrifício? Se a própria Igreja está nos ensinando o que é. Vai falar também a Mediator Dei, no número 61, do Papa Paulo VI. Não é, pois, uma pura e simples comemoração, mas é um verdadeiro e próprio sacrifício. Não é apenas uma comemoração da memória do sacrifício de Cristo na cruz, meus irmãos, ou da Santa Ceia. Não é apenas uma memória da Santa Ceia, mas é um próprio sacrifício. E vai falar também o Concílio de Trento. Olha só, meus irmãos. Se alguém disser que o sacrifício da missa é só de louvor, de ação de graças, ou mera comemoração do sacrifício cumprido da cruz, porém que não é propiciatório, que é o que? Expiação dos pecados, seja anátema. E nós temos visto muito isso, pessoas que dizendo que o sacrifício é apenas de louvor e apenas de ação de graça e que não perdoa nenhum pecado. E é engraçado que muitas dessas pessoas que falam isso diz que não precisa se confessar, porque na Santa Missa já perdoa os pecados, e ao mesmo tempo não acredita no santo sacrifício da missa, o que é uma contradição. Para nós ir um pouco mais profundos, tem um Papa Santo da Igreja, muito mariano, chamado São João Paulo II. O seu testamento espiritual, a sua última encíclica escrita, foi: a Igreja vive da Eucaristia. E neste documento ele afirma: se a ideia do banquete inspira familiaridade, a Igreja nunca cedeu à tentação de banalizar esta intimidade com o seu esposo, recordando-se que ele é também o seu Senhor. E que, embora banquete, permanece sempre um banquete sacrificial, assinalado com o sangue derramado no Gólgota. Ou seja, meus irmãos, muitas vezes as pessoas gostam muito de falar que Jesus Cristo é nosso amigo, né? Nós temos que ter uma amizade com Cristo. Isso é verdade, mas nós acabamos esquecendo que Jesus Cristo não é apenas o nosso amigo, como se fosse um irmãozinho, nos colocando à mesma altura de nosso Senhor. Mas não, Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador. Ele não é nosso amigo, é nosso Senhor e Salvador. Nós devemos sim cultivar essa amizade com o Senhor na Eucaristia. Mas antes de tudo, nós temos que saber, nós temos que entender que Ele é o nosso Salvador e Senhor. E por isso, meus irmãos, a gente vê dentro da Santa Missa tantas blasfêmias. Quantas vezes nós não sabemos participar da Santa Missa, porque nós pensamos que é apenas ação de graça, que é apenas uma reunião de cristãos, reunião de católicos. Quantas vezes você escuta de dentro da igreja falar: olha, bora lá na missa, lá na minha paróquia. Muitas vezes católico falando para protestante isso: bora na missa lá na minha paróquia. É igual o culto de vocês. Olha só. Não, meus irmãos, é muito diferente do culto protestante. Lá eles comem pão de padaria e bebem suco de uva. Mas na igreja católica, meus irmãos, nós comemos verdadeiramente a carne do Senhor e bebemos do seu sangue. Glória a Deus! E outra coisa, meus irmãos, já me chamaram várias vezes para ir no culto protestante. Inclusive, antes da minha conversão, eu já frequentei igrejas protestantes. Antes de eu me converter verdadeiramente dentro da igreja católica. E ainda hoje me chamam para ir nesses cultos, falando: vamos lá no culto ali, que é a mesma coisa da missa e tal, de vocês. Mas a gente não pode ir, sabe por que eu não vou? Porque lá não tem Jesus Cristo. Porque quem foi que fundou o protestantismo foi Lutero. Se me chamasse também para ir no espiritismo, no terreiro de Macumba, eu não iria. Porque
Allan Kardec, ele também morreu, assim como Lutero está enterrado. Ele está enterrado. Assim como todos aqueles fundadores das falsas seitas, das falsas doutrinas, todos eles estão enterrados. Mas o fundador da nossa igreja, meus irmãos, ele está vivo no sacrário e espera para ser adorado. E não só adorado, nós podemos adorar e comungar o nosso Senhor, o fundador da nossa igreja. Ele que falou para Pedro, Pedro, tu és pedra e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, vai falar em Mateus 16, 18. E as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Esse mesmo Senhor, fundador da nossa igreja, nós podemos, e só nós católicos podemos adorá-lo. E nós precisamos entender isso, para nós não ficar falando besteira dizendo que a Santa Missa é a mesma coisa do que o culto protestante. E eu quero dizer para você que há apenas um culto agradável a Deus, que é a Santa Missa. Por quê? Porque a vítima é perfeita e quem oferece o sacrifício é o sacerdote perfeito. Então ali é uma oferta infinita. Uma oferta tão grande que nenhum homem, como eu já falei, poderia dar a Deus. É dado por nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso, meus irmãos, que a gente não consegue participar da Santa Missa de forma perfeita, porque nós não sabemos mais o que é a Santa Missa. Nós esquecemos que a Santa Missa também é o Calvário, e principalmente o Calvário. E muitas vezes a gente vê aí acrescentando dentro das Santas Missas, acrescentando os ritos que não existem, batendo palmas, né? Quantos lugares a gente não vê que a música é animada, o povo bater palma, bateria dentro da missa não pode, instrumento de percussão ali, né? Também não pode, porque a missa é sacrifício. Ah, Rick, mas por que não pode bater palma na Santa Missa? Lá na África, lá o pessoal bate palma. Mas nós temos que entender o que a igreja vem nos ensinar. Tem um documento da Santa Igreja, meus amados, que fala sobre a enculturação. E que vai falar que em alguns lugares o gesto de bater palmas é um gesto de adoração. O que não é o caso do Brasil, né? Porque nós batemos palmas até por um pedaço de bolo, né? Mas tem alguns lugares que é gesto de adoração. E por que é gesto de adoração? E porque o Evangelho ali ainda não tem raízes, vai ensinar a Santa Igreja. Quando o lugar ali, o Evangelho, o cristianismo não está ali nas raízes daquela cultura, se pode inculturar, trazer daquela cultura para dentro da liturgia alguns elementos. Como acontece em alguns lugares, como eu falei, das palmas. Mas não é o caso do Brasil. O Brasil é terra de Santa Cruz, foi colonizado há 500 anos. Não é um local que precisa dessas festinhas, como nós vemos hoje. Não precisa dessas enculturações, porque o Evangelho já está na nossa raiz. O povo brasileiro sempre foi um povo muito católico. Então isso não necessitava aqui. E mesmo se necessitasse, era necessário que fizesse este pedido para a Santa Sé. Então a congregação para o culto divino e a disciplina dos sacramentos iria dar um parecer para dizer se aquilo pode ou não pode. E muitas vezes está se batendo palma na missa, colocando coisas na missa que não pode. E outra coisa, existe uma instrução chamada Instrução Geral para o Missal Romano, onde tem todos ali os gestos que se faz na Santa Missa. Tem ali falando do gesto de genuflexão, tem falando do gesto de ficar em pé, tem falando ali do gesto de ficar sentado. Entendeu? Então, não fala em nenhum momento de palmas na Santa Missa. E nem de danças. Não fala em nenhum momento na Instrução Geral. Então, como é que está colocando essas coisas, esses elementos dentro da Santa Missa? Ou o que vai dizer a Sacrosanto Concílio do Vaticano II? Não está permitido a ninguém, nem sequer ao sacerdote, nem a nenhum grupo, acrescentar ou mudar algo levado pelo próprio arbítrio. Ou seja, não está permitido ninguém acrescentar nada no santo sacrifício da missa. Porque ele não muda. E ele é verdadeiramente um sacrifício. Como também vai nos ensinar não só a igreja com seus documentos, mas também os santos. Mas também os santos vai nos ensinar isso.
Santo Tomás de Aquino, por exemplo, ele nos ensina que tanto vale a Santa Missa como vale o sacrifício do Calvário. E também outros santos, como São Leonardo de Porto Maurício, vai dizer que quando nós formos à Santa Missa, pensais que vais ao Calvário. Quando nós formos se preparar para ir para a Santa Missa, nós temos que pensar que nós estamos indo ali para o Calvário, participar do Calvário de Nosso Senhor. E olha o que vai falar Santo Agostinho. Uma só missa, a que houveres assistido em vida, será mais salutar que muitas as que os outros assistirão por ti depois da morte. Pois pela missa participas da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós participamos do sacrifício da cruz, do sacrifício do altar. E os santos também, ele nos ensina que o martírio nada é do que a Santa Missa. Por quê? Porque no martírio é o homem que se sacrifica a Deus. Mas na Santa Missa é o próprio Deus que se sacrifica pelos homens. E quantos mártires teve na igreja? Se juntasse todos esses mártires que já deram seu sangue pela igreja, nada mais é do que a Santa Missa. Nada mais é. Porque o valor da Santa Missa é um valor infinito. São João Maria Vianney diz que se nós conhecêssemos o valor do santo sacrifício da missa, que zelo não teríamos em assistir a ela. Olha só, meus irmãos, que profundo isso. Se nós conhecermos a Santa Missa, nós iremos participar dela com todo o zelo, com todo o amor. O próprio Padre Pio dizia que se nós soubéssemos o que é a Santa Missa, iria ter que colocar guardas na porta, porque ia ter uma confusão na porta da igreja, querendo assistir e participar do santo sacrifício da missa. Mas por que não acontece isso hoje? Por que em dia de domingo, que é dia de participar da Santa Missa, porque quem não participa da Santa Missa no domingo, está em pecado mortal e precisa se confessar e não pode comungar? Porque nós não conhecemos o que é a Santa Missa. Nós não conhecemos. Vai falar São Lourenço que nenhuma língua humana pode exprimir os frutos de graça que atrai o oferecimento do santo sacrifício da missa. Ninguém consegue. E é extremamente interessante quando São Francisco de Assis ele fala que o mundo todo deveria tremer, nós deveríamos bambandear as nossas pernas quando no altar o sacerdote levanta o corpo de Cristo ali. Nós deveríamos tremer diante desse mistério. Nós deveríamos tremer. São Bernardo de Claraval ele fala: ficai sabendo, ó cristão, que mais merece ouvir devotamente uma só missa do que distribuir todas as riquezas aos pobres e peregrinar toda a terra. Muito vale, então, participar da Santa Missa. E todos os santos eles entenderam isso. A importância de participar da Santa Missa. Muitos santos participavam da Santa Missa até todos os dias. Tinha santos que participavam de 2 missas no dia. Uma ele participava celebrando os sacerdotes, né? E outra ele participava ali em ação de graça pela primeira missa que ele tinha participado. E eles tinham sempre esse mistério, eles entendiam esse mistério da cruz e do Calvário, eles entendiam. Santa Bernadette, meus irmãos, Santa Bernadette Subiru, quando ela não podia participar da Santa Missa, quando ela estava enferma, ela se unia ao sacerdote que ia celebrar as missas em todo o mundo, porque ela sabia daquilo que está escrito, né, que nós proclamamos aqui, Malaquias 1:11, que em todo lugar, do nascer do sol ao poente, iria ser oferecido um sacrifício perfeito. Santa Bernadette, sabendo disso, dessa profecia, ela se unia a todos os sacerdotes e oferecia ali um sacrifício junto com os sacerdotes. Se unia ali espiritualmente, quando ela não poderia participar da Santa Missa. Santa Maria Gorete, meus irmãos, ela caminhava 24 quilômetros para participar da Santa Missa.
E quantas vezes nós, a igreja está na porta da nossa casa e nós não participamos da Santa Missa. Por quê? Vocês podem perceber quantas poucas pessoas vão para a Santa Missa quando chove. Ah, parece que é de açúcar, não pode se molhar. Mas o que é a chuva diante do mistério da Santa Missa, meus irmãos? O que é a chuva diante do mistério da Santa Missa? Na Santa Missa, ali é a chuva da graça de Deus. Ali é a chuva da graça de Deus, meus irmãos. E um santo, meus irmãos, chamado São Pascoal Bailon, ele tinha um profundo amor à Santa Missa. E ele gostava de participar da Santa Missa todos os dias. Ele queria participar todos os dias. Mas como ele era um pastor, ele tinha que levar as ovelhas dele, né, para pastar. E lá nesse lugar, onde ele pastava com as ovelhas dele, o que é que ele fez lá? Ele fez uma cruz enorme. E quando se tocava o sino da igreja, para iniciar a Santa Missa, ele se ajoelhava diante daquela cruz. Todas as vezes que tocava o sino, todos os dias que tocava o sino, ele se ajoelhava diante da cruz para lembrar do santo sacrifício de Cristo na Santa Missa. E ele fazia isso todos os dias. E uma vez que ele caiu enfermo, meus irmãos, um sacerdote foi atender ele. As pessoas ali no leito dele de morte. E estava acontecendo a Santa Missa. E ele falava que ali ele se unia ao sacrifício de Cristo. Mesmo enfermo, ele se unia ao sacrifício de Cristo. E no momento da consagração, aquele homem morreu. Pode dizer que ele morreu de amor. Pelo santo sacrifício da Santa Missa. E tantos santos, como Santa Teresinha do Menino Jesus, ela se arrastava, andava quilômetros. Ela que era muito doente, se arrastava, andava quilômetros para celebrar a Santa Missa, para participar da Santa Missa. Todos os santos, meu irmão, viveram esse mistério profundo. E nós também podemos viver esse mistério. Nós também devemos viver esse mistério. E na Santa Missa, meus irmãos, é tão esplêndido porque ali há o próprio Cristo ali. É o próprio Senhor que fala em João 6, versículo 55. O meu corpo é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. O verbo ali, no original do grego, está mastiga. Quem mastiga da minha carne e bebe do meu sangue, viverá eternamente. E se vocês puderem, meus irmãos, depois ler, meditar esse Evangelho de São João, no capítulo 6, em que tudo vai falar da Eucaristia, do pão do céu. E muitas vezes a gente escuta os protestantes dizendo que ali ele está falando de sentido figurado. Mas sempre quando o Senhor fala de parábola ou sentido figurado, ele explica aquilo que ele está querendo dizer. Quantas vezes o Senhor contava parábolas e os discípulos falavam: Senhor, o que significava aquela parábola que o Senhor disse? E o Senhor ia lá e explicava aquela parábola. Mas dessa vez não. Quando o povo queria que ele explicasse, porque ele estava falando no sentido literal mesmo, de comer a carne dele e beber do seu sangue, ele sempre falava: essa é minha carne, este é meu sangue. Até que o povo ficou ali com medo daquele mistério, né? Pode-se dizer assim. Ficou escandalizado. Porque ele deve ter pensado: como é que eu vou comer da carne dele? Como é que eu vou tomar do seu sangue? Aquilo ia acontecer na Santa Ceia, quando ele institui o sacerdócio católico e quando ele institui a Santa Missa. E verdadeiramente nós comungamos o corpo e o sangue de Cristo. Aí eu queria passar rapidamente agora, meus irmãos, algumas partes da Santa Missa que nós podemos estar sempre na nossa mente, sempre meditando, para que nós participemos com o fruto da Santa Missa. A Santa Missa é um memorial da paixão de Cristo, mas é também um memorial daquilo que aconteceu na sala do cenáculo, não é verdade? Então, como era a sala do cenáculo? Quando o Senhor disse que queria comer a Páscoa com os apóstolos, ele pede para eles preparar um lugar específico. Um lugar que é grande, um lugar que fosse mobiliado, que fosse adornado e que fosse no andar de cima. E o que isso significa para nós quando nós vamos participar da Santa Missa? Que a sala grande, meus irmãos, é o nosso coração, que deve estar alargado pelo amor a Deus e ao próximo. E ela deve ser decorada
Porque é a nossa alma que deve estar embelezada das virtudes. Por isso que a sala do cenáculo era decorada. E essa sala ela ficava no andar de cima, no segundo andar, para nos mostrar que nós devemos desapegar das realidades deste mundo quando nós formos participar da Santa Missa. Nós temos que ter um coração elevado, um coração desapegado. Nós precisamos entender essa mística que está no santo sacrifício do altar. Ah, se os católicos soubessem do mistério que é a Santa Missa, meus irmãos, como nós não participaríamos melhor da Santa Missa. E a igreja, meus irmãos, antigamente ela era construída, né? Era 33 metros da entrada dela até o altar. Porque era os 33 anos da vida terrena no nosso espaço cronológico de nosso Senhor Jesus Cristo. A Santa Missa ela tem ali um altar na igreja. E esse altar significa o madeiro da cruz. E é o próprio Cristo crucificado. Tem velas acesas, que significa a ardente caridade que Cristo ali vai se imolar. E significa também a nossa fé na Eucaristia. O sacerdote, quando ele está paramentado, quando ele está de casula, ali significa para nós Cristo que está se preparando para ser imolado, para derramar o seu sangue. Por isso que ele está ali paramentado. E ele usa algo chamado estola, que mostra ali o poder sacerdotal. Mostra que ele é um sacerdote. No ofertório, meus irmãos. Quantas vezes nós participamos mal, né, do ofertório? Muitas vezes fica conversando, enquanto está ali os ajudantes levando toda aquela oferta ali, tudo aquilo que vai ser utilizado na celebração eucarística. As pessoas ficam conversando e não entendem o que acontece no ofertório, que é uma parte das mais importantes da Santa Missa. Porque ali, meus irmãos, no ofertório, o sacerdote ele toca as oferendas. Sabe por que o sacerdote toca as oferendas? Significa que ele se une àquele sacrifício. Como nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quem deveria morrer ali era quem? Era Barrabás, não era? Barrabás ali vai nos ensinar Santo Tomás de Aquino, que significa que é nós. Era nós que deveríamos morrer ali. Era Barrabás que merecia morrer. Mas Cristo, ele morre no lugar de Barrabás. Ele morre no nosso lugar. Da mesma forma na Santa Missa, quando o sacerdote toca ali as oferendas. Ele que é o representante de todos os fiéis, está demonstrando que era nós que deveríamos morrer ali. Era nós que deveríamos ser imolados, mas no entanto é o próprio Cristo. A patena, meus irmãos, que é algo redondo que é utilizado pelo sacerdote para colocar o corpo de Cristo, ela significa a pedra do sepulcro. E o cálice significa o sepulcro. E ali no ofertório, meus irmãos, o sacerdote ele oferece o pão e ele faz uma oração secreta ali em voz baixa, oferecendo aquela oblação para Deus, em nome de Cristo. Porque o sacerdote ali na Santa Missa, ele age em persona Cristo, e na pessoa de Cristo. Tanto é que a igreja nos ensina que o único sacerdote é nosso Senhor Jesus Cristo ali na Santa Missa. É Cristo que oferece o sacrifício. Mas ele oferece através de um ministro seu, que é o padre, que é o sacerdote, que recebeu esse ministério da igreja. Depois, meus irmãos, ele coloca o vinho com a água ali no cálice. O que significa isso? Ele coloca só uma gota de água no vinho, simbolizando ali a nossa humanidade, que é lavado no sangue do Cordeiro. Então a nossa humanidade ali, lavado no sangue do Cordeiro, simboliza aquela água que o sacerdote coloca ali no vinho. E quando ele vai lavar as mãos, depois de oferecer o vinho, o que ele faz? Ele lava apenas as extremidades dos dedos. Por que o sacerdote lava apenas as extremidades do dedo?
Antigamente, muitas das igrejas tinham o quê? Tinha água benta no início da igreja. Muitas das igrejas antigas ainda tem água benta ali na entrada da igreja, onde simboliza que nós devemos nos purificar de todo o pecado mortal para participar do santo sacrifício. E as pessoas ali lavam suas mãos. Mas na hora que o sacerdote lava as extremidades, significa que ele está se purificando de todo o pecado venial. De todo o pecado venial, não só mortal. De todo o pecado venial. Para oferecer um sacrifício perfeito. E na consagração, como já foi falado aqui, Cristo ali, ele diz as palavras da última ceia. E o padre ali, quando ele diz as palavras, e que já não é mais o corpo, não é mais pão, não é mais vinho, mas é o corpo e sangue de Cristo, naquele momento da transubstanciação, ele vai e se ajoelha diante de Cristo. Porque reconhecendo ali a divindade de Cristo, adorando Cristo. E depois de ele fazer a adoração por primeiro, ele levanta o corpo e o sangue do Senhor para os fiéis também adorarem. E agora eu quero falar da Santa Comunhão, da espiritualidade da comunhão. A comunhão, meus irmãos, tem um paralelo muito profundo com o santo sacrifício da cruz. Muitas pessoas pensam que é só ação de graças, mas não só isso, nós precisamos meditar melhor nossa comunhão. A nossa comunhão significa a depositação de Cristo no sepulcro. Ali nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós comungamos, e por isso que a maioria, dos escravos, a Nossa Senhora, os devotos da Virgem Maria, a maioria deles, quando vão comungar, comunga de joelhos. Porque Santo Agostinho fala, ninguém coma deste pão sem antes adorá-lo. E no gesto de adoração, nós nos ajoelhamos. Mas quem não comunga de joelho, mesmo assim tem que fazer uma reverência. Quantas vezes a gente vê, eu falo isso porque eu sou acólito na minha paróquia, a gente vê pessoas que não fazem nenhuma reverência diante de Cristo, já não acreditam mais que ali está nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso que nós devemos ali, a forma mais perfeita, para nós comungarmos é de joelho. Claro que o documento da Igreja Redemptoris Sacramento vai nos ensinar que é o fiel que escolhe a forma de comungar. Mas a forma assim mais perfeita que existe é essa comunhão de joelhos, onde nós adoramos o Senhor enquanto nós comungamos. Então Cristo é depositado misticamente no sepulcro do nosso coração, na hora da comunhão, no nosso peito, no nosso corpo. E tem algumas características disso. Jesus é depositado chagado no sepulcro, porque ele acabara de ser imolado. Ele é depositado envolto em panos, ou seja, ele é velado. Ele é depositado no sepulcro ali, envolto em panos, para significar que mesmo que nós não estamos vendo Cristo, nós acreditamos que ali é Cristo. Mesmo que está ali, nosso Senhor Jesus Cristo é escondido nas aparências, na espécie do pão e do vinho, nós sabemos pelos olhos da fé que ali realmente era nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como a Virgem Maria, quando estava diante da cruz, porque o profeta Isaías vai profetizar que Cristo não ia ter nem mais aparência humana. Então mesmo ele não tendo mais aparência humana, a Virgem Maria, ela acreditava que ali era o seu filho, ali no madeiro da cruz. E nós devemos pedir a Nossa Senhora para nos ensinar a comungar. O próprio Papa São João Paulo II, neste documento que eu já falei, a Igreja Vive da Eucaristia, diz que se nós queremos redescobrir o mistério da comunhão, o mistério da Santa Missa, nós devemos aprender do coração da Virgem Maria, porque ela foi a primeira que comungou. Ela foi o primeiro sacrário vivo. Se nós queremos aprender a comungar, nós devemos aprender da Virgem Maria. Depois, o sepulcro ele tem algumas características. Ele ficava num jardim. Simbolizando o que ali? Simbolizando as nossas virtudes, as virtudes da nossa alma, que nós devemos ter ali ao comungar. Aquele jardim. E era o que?
no próprio sepulcro ali foi jogado perfumes no Senhor, significando o perfume da nossa oração, que nós devemos fazer quando nós comungamos. O sepulcro ele era talhado na pedra. Por quê? Porque a nossa devoção, ela tem que consistir, estar fundamentada na devoção ao Papa, na obediência ao Papa e numa fé viva à Eucaristia. E o sepulcro que foi colocado Jesus era novo, simbolizando que nós devemos dar para o Senhor ali na comunhão o homem novo e a mulher nova. Um novo coração. Tirar o coração de pedra e dar esse coração de carne. E o sepulcro ele ficava perto do Calvário, significando que na hora que nós vamos comungar, nós devemos ter sempre o mistério da Santa Cruz. Sempre o mistério ali do derramamento do sangue. Sempre que nós vamos comungar, nós devemos agradecer. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se imolou por nós. Devemos sempre estar ali o mistério da cruz, o mistério do Calvário diante dos nossos olhos. Por isso que o sepulcro ele ficava próximo do Calvário. E o sepulcro ele foi fechado com uma pedra. Por que ele foi fechado com a pedra? Para que as pessoas não roubassem o corpo do Senhor. Não é verdade? Tinham medo de roubar o corpo de Cristo e dizer que ele tinha ressuscitado. Nosso coração também deve ser assim, fechado com uma pedra. O que significa isso? Nós devemos fechar os nossos sentidos no momento que nós estamos comungando. E não permitir que o demônio e que outras pessoas tirem os méritos da nossa comunhão. Então, misticamente, é isso que nós devemos fazer. É isso. E os santos, meus irmãos, eles entenderam isso. E eles faziam sempre uma comunhão muito bem feita. São Tomás de Aquino diz que a comunhão destrói a tentação do demônio. E São Filipe Neri diz que com a comunhão nós podemos viver a castidade. Com a comunhão nós podemos viver as virtudes, aumentar em virtudes, meus irmãos. Porque nós estamos comungando o próprio Cristo. E quantas pessoas têm comungado mal? Santa Teresa d'Ávila, meus irmãos, ela diz... Santa Teresa d'Ávila, ela diz que bastaria uma comunhão para que nós formos santos. Para que nós sejamos santos, bastaria uma comunhão. Uma comunhão bem feita. E por que nós não somos santos? Por que nós ainda caímos nos mesmos pecados? Porque nós não comungamos bem. Porque nós não nos preparamos para a Santa Missa. Porque nós não nos preparamos para comungar. E Santa Teresa d'Ávila nos ensina que é pelo preparo do aposento que se conhece o amor de quem acolhe o seu amado. A gente deve preparar esse aposento para receber nosso Senhor Jesus Cristo na nossa alma. E como os santos viveram isso? Muitos dos santos eles viveram apenas da Eucaristia. Comungavam apenas a Eucaristia e não comiam mais nada. Santa Catarina de Sena, desde quando ela entrou no convento, ela nunca mais comeu nada. Ela apenas viveu ali apenas da Eucaristia, apenas comungando. E quantos santos fizeram isso? É tão bonito o testemunho da Beata Imelda. Beata Imelda tinha 11 anos e ela via as pessoas e ela comungando e ela queria comungar. Ela tinha um ardor muito grande para comungar, meus irmãos. E ela tocava nas pessoas que comungavam e falava: como é que você não morreu de amor? Por que você não morreu de amor? E as pessoas não entendiam o que ela falava. E ela não tinha idade ainda para fazer a primeira Eucaristia. E ela de tanto pedir para o padre fez um teste com ela para saber se ela sabia se verdadeiramente era o corpo e o sangue de Cristo. E ela respondeu positivo. E ela conseguiu comungar. Conseguiu receber o nosso Senhor Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento. E quando ela comungou, meus irmãos, ela fez uma ação de graças. Ela ficou ajoelhada e acabou a missa e ela continuou ajoelhada em ação de graças pelo Senhor. A primeira comunhão dela. E ela ficava de joelho. E passou 1 hora, passou 2 horas, passou 3 horas, passou horas. E ela ali ajoelhada diante do Senhor. Ali com o Senhor dentro dela. Adorando.
quando foram tocar nela para chamar ela para ir embora, a Beata Imelda tinha morrido. Ela morreu. Ela comungou e morreu de amor. Ela morreu de amor, meu irmão. Nós também deveríamos morrer de amor na Eucaristia. Nós deveríamos morrer de amor. Só para terminar, meus irmãos. Tem uma profecia em Jeremias, no capítulo 33 e no versículo 18, que diz o seguinte, preste muita atenção nisso. E diante de mim não faltarão jamais descendentes aos sacerdotes e os levitas para oferecer os holocaustos, queimar as oferendas e celebrar o santo sacrifício cotidiano. É uma profecia de Jeremias dizendo que não faltará jamais sacerdotes, jamais faltará sacrifício, jamais faltará para nós a Santa Missa, enquanto ainda tiver sacerdotes. Ali pelo ministério do sacerdote ali, continuará tendo a Santa Missa. E essa é uma profecia para nós. Por isso que nós devemos rezar pelas vocações. Por isso que nós devemos amar os sacerdotes. São Francisco de Assis, meus irmãos, dizia que se aparecesse um sacerdote e um anjo, ele dizia que primeiramente iria beijar a mão de um sacerdote para depois saudar os anjos. Porque ele tinha amor muito grande pelos sacerdotes. E Santa Catarina de Sena, meus irmãos, ela beijava ali as pegadas onde os sacerdotes passavam. Ela amava tremendamente o ministério dos sacerdotes, porque sabia que aquele que ela consagra é nosso Senhor Jesus Cristo, e que só o sacerdote pode trazer ele para nós. E nós devemos o que, meus irmãos? Participar bem do santo sacrifício da missa, nos preparar para comungarmos bem, e sempre fazer a nossa adoração eucarística, visitar o Senhor muitas vezes. Fazer sempre ação de graças. Fazer ação de graças. Fazer comunhão espiritual. São Maximiano Maria Kolbe, a cada 15 minutos ele fazia comunhão espiritual. Ele falava, Senhor, eu não posso comer do teu corpo e do teu sangue nesse momento, mas eu gostaria muito. Nós devemos sempre fazer essa comunhão espiritual, para nós participarmos bem da Santa Missa. Amém? Amém. Então vamos ficar de pé para nós rezarmos. Glória a Deus! Vamos ficar de pé, meus irmãos. Meus irmãos, vai fechando seus olhos, meus irmãos. Não se distraia. Vai meditando em tudo aquilo que foi meditado hoje, aqui neste momento, sobre a Santa Missa. Feche verdadeiramente os seus olhos. Não deixe que nada se distraia neste momento. Vai imaginando aquelas vezes, meus irmãos, que você não participou bem da Santa Missa e que você não tinha diante dessa sua participação na Santa Missa, o Santo Sacrifício. Quantas vezes, meu irmão, você não participou, você não chorou por não participar da Santa Missa? Quantas vezes você perdeu uma Santa Missa? Quantas vezes você estava na Santa Missa apenas de corpo presente? Vai meditando, meu irmão, nesse momento. E como a Santa Missa é um santo sacrifício, é o próprio Cristo que oferece, Cristo que nos salva, e nosso Senhor, e Jesus Cristo, ali no aramaico, no hebraico, significa Yeshua. Yeshua significa Deus que salva. E é esse nome que nessa canção que nós iremos fazer agora, nós iremos clamar aqui neste lugar. Então verdadeiramente feche os seus olhos e vai se entregando ao nosso Senhor Jesus Cristo nesse momento. Vai já imaginando o Senhor ali na Santa Cruz. Vai imaginando, vai colocando diante dos seus olhos a imagem do crucificado. Ali do sacerdote celebrando a Santa Missa. Vai rezando, meu irmão, com essa música.
Deva te chamar de meu amor. Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei me expressar. Yeshua, tu és tão lindo. Vai glorificando, meu irmão, a Deus. Vai glorificando a Yeshua neste momento. Vai lhe rendendo graça. Vai agradecendo ao Senhor por Ele ter derramado o seu sangue no sacrifício da cruz. E porque através da Santa Missa é sempre atualizado esse sacrifício. O Senhor que não nos cansa de dizer que nos ama na Santa Missa. O Senhor, quando Ele morreu, Ele falou: eu te amo, eu te amo, o meu sangue me resgate. E na Santa Missa é atualizado. Ele está falando novamente: eu te amo, eu te amo. Glória, glória. Se você conhece essa música, vai fazer ela